Meus queridos irmãos, feliz Páscoa. Vixe! Vamos lá, de novo, repetindo. Feliz Páscoa! Ah, ufa! É com grande alegria que nós hoje celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente sobre esse tema que eu gostaria de meditar com vocês hoje, sobre a Páscoa e o porquê de nós darmos Feliz Páscoa um para os outros. Qual o verdadeiro sentido disso? Porque com o passar do tempo a gente corre um grande risco de perder o real significado da Páscoa. E assim então, podemos correr até o risco de mudar o verdadeiro sentido da Páscoa. Por esse motivo então, vamos meditar mais a fundo. O que significa dizer quando nós dizemos uns aos outros Feliz Páscoa? A primeira coisa então que nós temos que entender é o seguinte: quando nós olhamos para a nossa situação, podemos dizer aqui a situação da humanidade, antes da Páscoa, nós percebemos uma humanidade que perdeu a sua herança. Utilizar essa palavra que fica mais fácil. Gostaria que você se lembrasse lá no início, no livro do Gênesis. Deus criou ali Adão e Eva. Eles foram obedientes a Deus? Não. E qual foi a consequência disso? Eles perderam a herança. Perderam o jardim do Éden. Em outras palavras, nós podemos dizer aqui, perderam o paraíso. Tanto é que depois de Adão e Eva, ninguém mais vai nascer no jardim do Éden. Todos nascem num lugar afora. Tudo isso quer nos ensinar algo profundo. Perdemos uma herança que havíamos recebido. Mas padre, como assim eu sou culpado? Eu não tenho nada a ver com essa história. Tanto é que o nome que damos disso é de pecado original. Mas padre, eu não pequei. A criança quando nasce ela não pega. Por que todos então nascem nessa realidade? Para nós entendermos, eu vou utilizar um outro exemplo. Esses dias eu estava conversando com um senhor e ele contava de um ocorrido do pai dele que vendeu uma fazenda por uma grande quantia de dinheiro. Foi na época do Collor, os mais velhos vão lembrar aí, né? E aí quando vendeu, uns dias depois foi ver, acabou, né? O governo na época, né, bloqueou tudo e ele perdeu tudo aquilo ali. Vou utilizar esse exemplo. Imagine então que o seu pai tem uma fazenda e o seu pai perde essa fazenda. Agora eu pergunto a vocês, vocês vão ter essa fazenda de herança? Se seus pais perderam? Sim ou não? Os filhos de vocês terão? Os netos de vocês terão? Mas vocês não fizeram nada de errado. Mas aqui nós percebemos que é uma consequência. Uma perda de algo que se antes tinha e agora não tem mais. Ao nome disso, damos de pecado original. A partir então da desobediência de Adão e Eva, a humanidade nasce privada dessa herança, privada desta graça. E podemos, por isso, dizer que a humanidade que vive sem a graça. E aqui a palavra que vive na desgraça. Sem a graça significa isso, na desgraça. Podemos dizer aqui uma outra palavra. Uma humanidade que padecia de uma maldição. Porque por mais que fossem fiéis a Deus, o resultado do final de tudo era a morte. Porque não havia herança. Tanto é que este era um dos grandes dramas dos judeus. Se bons e maus vão para o mesmo lugar, de que adianta então nós vivemos na fidelidade? Era algo que eles refletiam. E essa dívida, meus queridos irmãos, a perda dessa herança, era algo tão valioso que ninguém conseguiria conquistar de volta. Pois, quanto mais próximo é alguém de nós,
mais dolorosa e pior é a ofensa que este faz a nós. Vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Se vocês estão andando na rua e um doido cospe na cara de vocês, isto machuca ou não? Machuca. Agora, se o filho de vocês cospe na cara de vocês, machuca ou não? Qual machuca mais? O do filho. Mas por que machuca mais? Porque era mais próximo. Aqui nós podemos entender. Adão e Eva viviam numa grande amizade com Deus, algo que até então a humanidade não vivia. E isto fez com que essa ofensa fosse tão grande e maior do que qualquer outra ofensa que a humanidade poderia fazer. Quem então haveria de conquistar para nós de volta essa herança? Se nós então, pelos nossos próprios esforços, ainda que juntasse toda a humanidade, não conseguiria comprar de volta essa herança. E aí então, nós percebemos o grande amor, a grande misericórdia de Deus, que vem ao nosso encontro. Olha a nossa pobreza, a nossa miséria, que é padecer sem uma herança, sem a graça, podemos dizer aqui de uma outra palavra. E o Senhor então conquista para nós de volta esta herança. E como o Senhor conquista essa herança? Ora, se a herança foi perdida através de uma desobediência, a herança nos será reconquistada através de uma obediência. Como diz o próprio São Paulo, o Senhor se fez obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor então, na sua obediência, conquista para nós então uma herança tão tremenda, tão imensa, que agora então nós podemos nos alegrar e dizermos: somos ricos. Celebrar então Feliz Páscoa, dar um aos outros Feliz Páscoa em um primeiro momento, significa, em outras palavras, nos alegrarmos por Cristo ter conquistado para nós muito mais do que nós merecíamos. Cristo ter conquistado para nós a graça da vida nova. Celebrar então, dizer um aos outros Feliz Páscoa, em outras palavras, muito mais do que chocolate ou qualquer outra coisa, é lembrarmos que estávamos perdidos. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O Senhor então nos dá uma vida nova. Essa é a grande alegria. Por isso então dizemos uns aos outros Feliz Páscoa. E por isso é tão importante esta festa que a igreja, ela estende, ela não para em 24 horas, ela se estende por uma semana. Nós, durante toda essa semana, celebramos a Páscoa. E podemos todos os dias darmos uns aos outros Feliz Páscoa. Tão grande é essa festa que ela não para em um dia só. Ela é um festival que se estende durante uma semana. O Senhor então quer nos fazer recordar, quer nos fazer enxergar a grande alegria que é anunciar que Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa significa isso. O Senhor ressuscitou. Ele venceu a morte. O Senhor então conquistou o céu para nós. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados por Cristo. Não há razão para tristeza quando o Senhor conquistou o céu para nós. Não há razão para acharmos que estamos sozinhos quando o próprio Cristo olhou para a nossa pequenez e a nossa miséria e deu muito mais do que pedíamos. Se nós fôssemos, meus queridos irmãos, pedir a Deus alguma graça, nós pediríamos graças muito limitadas, porque a nossa
é limitada. Mas o que o Senhor dá a nós é o que diz o próprio São Paulo, aquilo que os olhos jamais viram, o coração jamais pressentiu. Somente no céu nós saberemos a grandeza do amor com que fomos amados. O Senhor então conquista para nós. O Senhor então nos resgata. O Senhor compra de volta para nós a herança que nós havíamos perdido. Em primeiro momento, então, celebrar a Feliz Páscoa significa isso. Olhar para Cristo que ressuscitou e venceu a morte. Porém, meus queridos irmãos, vamos utilizar o mesmo exemplo da fazenda perdida, né? O fulano chega a você e diz assim, olha, eu vou te dar na fazenda. E só fala. Isso resolve? Não. Tem que ir lá no cartório, fazer a escritura, tudo mais. Assinar. Ou vou utilizar um outro exemplo. Você chega lá no médico. Tá lá, doutor, eu tô com uma dor aqui, né? Aí o médico vai lá e diz, olha, toma esse remédio. E dá lá uma, né, receita para você. Você todo feliz, nossa, olha só, aqui a receita. Pega a receita, enquadra a receita e coloca, pendura ela na parede. Agora sim, estou curado. Resolveu? Não. É necessário então que esta graça conquistada, ela seja aplicada. Assim como é necessário para que uma herança dada, para que ela então seja aplicada a nós, devemos ir lá no cartório, assinar e fazer a nossa parte. Assim como quando vamos ao médico e ele nos receita o remédio, devemos pegar aquele receituário e levarmos então à farmácia, comprarmos o remédio e aplicarmos aquele remédio a nós, tomando aquela pílula ou o que seja. Assim também em relação à graça da ressurreição. Celebrar a Páscoa, meus queridos irmãos, não é somente celebrarmos Cristo que ressuscitou. É também um convite para que nós ressuscitemos espiritualmente com Cristo. Jesus, ele, quando passou neste mundo, por várias vezes, Jesus deu a vida àqueles que haviam morrido. Nós lembramos aqui esses dias no Evangelho Lázaro, que morreu e tornou a viver. Nós lembramos no Evangelho quando aquela jovenzinha morre e Jesus chega lá e diz, Talita cum, menino, levanta-te. Ou em uma outra passagem também, quando Jesus está passando por uma certa cidade e encontra um cortejo onde uma viúva está levando o seu filho, que havia sido morto. Ele então vai e ressuscita. Qual a diferença da ressurreição que Jesus fez com essas outras 3 pessoas e da ressurreição que estamos celebrando hoje? Ora, nessas outras 3 ressurreições, as pessoas voltaram, mas voltaram com a mesma vida. Sim ou não? Era uma mesma vida. Quando Jesus volta à vida, é uma outra vida. Explico de uma outra maneira para que vocês entendam. Jesus, ele aparece com as marcas dos pregos nas mãos. O lado dele aberto, onde a lança vincou até o coração. E ali não jorra sangue, não jorra nada. E ele está vivíssimo. É uma vida diferente. Jesus aparece aos apóstolos quando eles estavam as portas fechadas. Ora, nós bem sabemos pela física natural ali das coisas que é impossível que 2 corpos ocupem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então não tem como ele atravessar a parede. Como isso acontece? Porque é um corpo diferente, um corpo glorioso. O Senhor, por vários momentos, aparece em um lugar, aparece em outro, aparece em forma de jardineiro para Maria Madalena, aparece
em forma de um caminhante, de um estrangeiro, para os discípulos de Emaús. Jesus volta à vida, ressuscita, mas numa vida diferente. As coisas deste mundo já não mais têm influência sobre a vida de Jesus. Quando nós olhamos, quando ele está neste mundo, antes de ressuscitar, ele estava sob o influxo das leis deste mundo. Ele caminhava, ele se cansava, por exemplo, quando eles estavam andando de barco e tudo mais, na tempestade, Jesus estava dormindo, cansado. Mas agora nós vemos o Senhor para além, com um total desapego das coisas deste mundo. Celebrar então a ressurreição espiritual nossa, nesta Páscoa, significa suplicar para nós uma vida nova. Disse a vocês que essa vida precisa ser aplicada a nós. Deixa eu fechar aqui esse raciocínio para que vocês entendam. E como essa vida nova é aplicada a nós? Através do batismo. É no batismo que essa vida nova de Cristo, essa vida conquistada, a luz de Cristo nos alcança. É no batismo que recebemos a graça e a herança da vida nova. Padre, então se eu não sou batizado ainda, essa graça, essa herança ainda não faz parte de mim? Não. Padre, então meu filho, que ainda não é batizado, significa que a herança ainda não faz parte dele? Não. Porque o Senhor mesmo disse: ide, anunciai o evangelho a todas as criaturas, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor então aplica a nós esta graça, essa herança da vida nova, através do batismo. E aí a pergunta: bom, conquistamos a herança, fomos batizados, nós que aqui somos batizados. Pronto, vencemos o mal em nossa vida. Não pecamos mais, né? Nós não cometemos mais nenhum erro. É assim que acontece? Não. O remédio, utilizando o exemplo do remédio aqui, quando ele é aplicado a nós, ele não age de maneira instantânea. Lógico, todo exemplo tem aqui uma série de limitações. Nós estamos diante de um grande mistério, que é o de que a graça da salvação já foi aplicada em nós, mas ela ainda não venceu em definitivo em nós. Por isso, São Paulo nos chama: buscai as coisas do alto, para que nós então, dia após dia, morramos para as nossas próprias vontades, para que o Senhor vença em nós. Para que o Senhor vença o pecado em nós. Para que o Senhor vença as nossas inclinações em nós. Para que o Senhor vença os nossos apegos em nós. Vença os nossos vícios em nós, gerando em nós uma nova vida. Celebrar então Feliz Páscoa, em outras palavras, significa desejar que o Cristo ressuscitado, que venceu a morte, vença a morte em ti. Quando nós então desejamos uns aos outros Feliz Páscoa, nós estamos então celebrando essas duas coisas. Primeiro momento, o Senhor venceu a morte. Que alegria! Segundo momento, eu desejo que o Senhor vença em você, para que você viva a vida nova, a vida diferente. Que você ressuscite com Cristo espiritualmente, para que não sejam mais deste mundo, e sim cidadãos do céu. Por isso, meus queridos irmãos, peçamos ao nosso Senhor a graça de nos alegrarmos cada vez mais com este grande anúncio do que foi conquistado para nós. E suplicamos ao Senhor nessa Santa Missa que Ele nos dê a graça de uma verdadeira libertação das coisas deste mundo, das criaturas e dos apegos, para que vivamos a vida nova, a verdadeira alegria da ressurreição.
Por isso, com grande alegria, termino essa homilia dizendo a cada um de vocês, meus queridos irmãos, Feliz Páscoa. Muito obrigado.